Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos, ao seu dispor, num momento bastante especial, momento voltado a destacarmos os aspectos físicos do estado de Goiás. Vamos enfatizar o estudo da geomorfologia, da climatologia, da hidrografia e dos biomas. E você sabe o que é um bioma? É um ecossistema que atua de maneira integrada, harmoniosa, podendo existir uma ou diversas vegetações. Ao estudarmos os biomas, existe uma máxima que afirma que a vegetação sempre responde ao clima. Logo, regiões com grande umidade e grande luminosidade são regiões marcadas por uma intensa biodiversidade. Particularmente, o estado de Goiás é marcado pela presença do cerrado, uma vegetação de médio porte, com galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa. O cerrado é um hotspot. Hotspot é exatamente quando eu tenho 3/4 de uma vegetação devastada e há uma grande possibilidade, um grande risco de extinção de suas espécies locais. Então hoje, compromisso extremamente importante, vamos destacar os aspectos físicos do estado de Goiás, inicializando a partir do estudo de biomas. E você lembra o que é um bioma? Vamos registrar. Bioma é um ecossistema que atua de forma integrada. Podendo existir uma ou diversas vegetações. Ecossistema que atua de forma integrada, podendo existir uma ou diversas vegetações. Ao estudarmos os biomas, é fundamental alguns critérios de classificação, que não são critérios da geografia. Tais critérios cabem à biologia, quanto ao porte, quanto à umidade, quanto à durabilidade, quanto à luminosidade, quanto aos tipos de folha e quanto à espécie. Então perceba o seguinte, de maneira bem objetiva. Vamos classificar um bioma quanto ao porte. Quanto ao porte, o bioma pode ser herbáceo, ele pode ser arbustivo e pode ser arbóreo. Herbáceo, pequeno porte, arbustivo, médio porte e arbóreo, grande porte. Como eu estou destacando o bioma do estado de Goiás, importante lembrar que nós temos principalmente o cerrado. E este é arbustivo. Ok. Segundo critério, quanto à umidade. Aí você se prepare. Quanto à umidade, eu tenho hidrófila, higrófila, mesófila, tropófila, xerófila e halófila. Você vai lembrar que fila significa afinidade. O cerrado é uma vegetação tropófila. A tropófila, professor, exige uma pequena quantidade de água. Então, pequena quantidade de água. Estou me referindo mais uma vez ao cerrado. Se a vegetação ela for hidrófila, é aquática. Higrófila necessita de grande volume de água.
Mesófilo, uma quantidade intermediária. Tropófilo, uma pequena quantidade de água. Xerófilo, uma vegetação adaptada a clima árido ou semiárido. E halófila, só você lembrar que halo significa formadores de sal. São vegetações com altas concentrações salinas, que seria os mangues. Terceiro critério, quanto à durabilidade. Quanto à durabilidade. Eu posso ter uma vegetação perennifólia e posso ter uma vegetação caducifólia. O que é uma vegetação perene? Que não perde as folhas. E caduca? Aquela que perde as folhas. No caso do cerrado, eu tenho espécies perenes e tenho espécies caducas. Então, o cerrado se encaixa das duas maneiras. Seguindo aqui, quanto à luminosidade. Quanto à luminosidade, nós temos vegetações heliófilas, luz direta, e umbrófilas, luz indireta. Cerrado, este é marcado pela luz direta. Então aqui eu vou ter quem? Eu vou ter o cerrado marcado principalmente pela luz direta. Ok? Então aqui vai estar quem? O cerrado. Finalizando aí. Quanto à espécie, deixa eu colocar bem no cantinho aqui, ó. Quanto à espécie, eu posso ter uma vegetação homogênea e uma vegetação heterogênea. Homogênea prevalece uma espécie, heterogênea eu tenho uma grande biodiversidade. No caso do cerrado, este é marcado por ser heterogêneo. Tudo bem? Então aqui eu tenho quanto ao porte arbustivo, quanto à umidade tropófila, durabilidade pode ser perennifólia ou caducifólia, luminosidade heliófilas, quanto à espécie heterogênea. E para eu finalizar essa conversa aqui, tipos de folhas. Nós temos dois tipos de folhas. Quero destacar aqui bem esses tipos de folhas. Nós temos a folha latifoliada, que é esta aqui, ó. Folha latifoliada. E temos aqui uma folha em forma de agulha aciculifoliada. Latifoliada recebe muita ou pouca incidência de raios solares? Muita. Se ela recebe muita incidência, muito mais que a aciculifoliada, você pode concluir tranquilamente que haverá aqui maior transpiração. Por quê? Porque eu tenho um clima relativamente úmido. Aqui vai transpirar menos, inclusive isso é uma adaptação para reduzir a transpiração. Tenho aqui um clima seco. Cerrado, folhas latifoliadas. Ok? Então eu te dei alguns critérios de classificação do cerrado. Arbustivo, perennifólia, caducifólia, tropófila, folhas latifoliadas, heterogênea e principalmente heliófilas. Maior parte do estado de Goiás é recoberto pelo cerrado. Mas o que é o cerrado mesmo, professor? Vegetação de médio porte, galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa. Vamos pensar comigo. Médio porte, tudo bem. Vegetação arbustiva. Galhos tortuosos. Por quê? Porque o solo é ácido. Um solo rico em alumínio. E o solo ácido dificulta a absorção de nutrientes. Se você não se alimentar bem, você não vai ter as vitaminas necessárias para o seu pleno desenvolvimento. Por exemplo, se você não consumir a vitamina C, você vai ter escorbuto. Se você não consumir a vitamina A, você pode ter cegueira noturna, chamada de xeroftalmia. Se você não consumir a vitamina D,
você pode ter ractismo. Há uma dificuldade no cerrado de consumir os nutrientes devido a um solo rico em alumínio, um solo ácido, por isso os galhos são tortuosos. Mas espera aí, professor, se o solo é ácido, como você está dizendo, como é que eu tenho grande produtividade de soja? Simples, correção do solo a partir da adição de uma base. Pensa comigo, o solo é ácido, eu adiciono uma base, ácido mais base, vou resolver 3 problemas. 1, ácido mais base, neutralizo. Ácido mais base, eu vou formar sal e água. Então, ou seja, eu neutralizo, eu hidrato formando água e eu também vou nutrir o solo a partir dos sais. Então, há uma correção do solo do Cerrado no estado de Goiás, com qual objetivo? Aumentar a produtividade. Não vamos confundir produção e produtividade. Produção é quantidade e produtividade é uma quantidade por área que houve uma intensificação, particularmente no estado de Goiás, fruto da monocultura de soja, uma agricultura chamada de comercial ou especulativa. Não se produz de acordo com as características do clima e do solo, se produz de acordo com a demanda, as necessidades do mercado externo. Então, a região do Planalto Central, onde encontra-se o estado de Goiás, é fruto da Revolução Verde, que acabou aumentando a produtividade e levando a soja para outras regiões, como a região da Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, no movimento chamado de fronteiras agrícolas. Então, eu tenho o Cerrado marcado por 3 características. Vamos colocar aqui. Cerrado. Cerrado. Primeira característica do Cerrado. Pessoal, os galhos são tortuosos. Já vou dizendo. Os galhos são tortuosos. Os galhos são tortuosos porque o solo é ácido. Então eu tenho galhos tortuosos. Por quê? Porque o solo é ácido. Como é que eu corrijo o solo? Adicionando uma base. Como é que chama esse método? Calagem. Eu adiciono uma base no solo ácido para neutralizar. Além disso, eu tenho raízes profundas. Captação de água. Você vai lembrar que esta região, ela possui o aquífero do Guarani. Aquífero do Guarani, sim. O maior aquífero transfronteiriço do mundo. Passa em 4 países. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sua área, 1,2 milhão de quilômetros quadrados. 840 mil no Brasil, 255 mil na Argentina, 58,5 no Paraguai, 58,5 no Uruguai. 8 estados brasileiros recebem o aquífero do Guarani. Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, eu tenho raízes profundas para captação de água. Tudo bem. E a casca grossa? Contra queimadas. Eu tenho 2 tipos de queimada. A queimada natural, essa é a maravilhosa seleção natural de Darwin. Os mais adaptados sobrevivem em detrimento dos menos adaptados. E eu tenho a queimada antrópica, preparação do solo. Na verdade, é porque tem menor custo. Eu preparo o solo? Não. E por que eu não preparo o solo? Porque eu vou matar as bactérias decompositoras. Aquelas bactérias sapróvoras ou saprófagas que quando cai uma matéria orgânica no solo, elas decompõem, levando nutrientes para camadas mais profundas. Fenômeno chamado de, exatamente, serrapilheira. Serrapilheira. Então é importante, quando eu promovo a queimada, eu vou matar as bactérias decompositoras. Então percebam como é que o cerrado é importante. Então, galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa. Vamos ler aqui. As matas, embora pouco desenvolvidas, especialmente, têm grande importância econômica para o Estado. De vez que constituem áreas preferidas para a agricultura. Que tipo de agricultura? Vamos colocar? Agricultura comercial ou
especulativa. Não produz de acordo com as características do clima e do solo, as necessidades do mercado externo. Em virtude da maior fertilidade do solo, depois de corrigido, em comparação com alguns solos do Cerrado. Existe uma grande variedade de solos no Cerrado. Tanto é que eu tenho vários tipos de cerrado. Eu tenho o campo limpo, o campo sujo, cerrado tradicional, eu tenho o cerradão e a mata de galeria. Tudo bem, professor? O que é o campo sujo? Vegetação rasteira e alguns arbustos. Campo limpo, muita vegetação rasteira. Cerrado tradicional, arbustivo e arbóreo. Cerradão, arbóreo. E a mata ciliar nas margens dos rios, que tem um papel extremamente importante, evitar a erosão. Evitando a erosão, você evita o assoreamento dos rios da região. Então nós temos aí um solo que é utilizado para uma agricultura comercial ou especulativa. Agricultura essa marcada principalmente para a produção de soja. Professor, por que a gente produz tanta soja? Se a gente não é um grande consumidor de soja, engano seu. A gente é consumidor sim, mas um consumidor indireto, uma vez que essa soja, boa parte dela, é o insumo necessário para o desenvolvimento da ração bovina. Então aquele bovino, 231 milhões de cabeças no Brasil, principalmente ali no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais um pouco mais leiteira, tá? Aqui no Centro-Oeste, onde eu me encontro, nós temos uma pecuária de corte. Soja é a base da ração bovina, então extremamente importante produção de soja. A principal mancha florestal do estado se encontra no centro-norte, na região chamada do Mato Grosso de Goiás, situada a oeste de Anápolis e Goiânia. Você vai lembrar que Goiânia aí com 1,5 milhões de habitantes, Anápolis com mais ou menos 396 mil habitantes, e o Distrito Federal fazem parte do DAG. Distrito Federal, Anápolis e Goiânia, que acabam tendo um clima um pouco mais ameno se comparado ao norte, por exemplo, do estado de Goiás, em função de sua altitude. Então temos aqui uma floresta estacional decidual. Significa isso? Perde as folhas. O que é uma floresta estacional semidecidual? Que perde as folhas em determinada época do ano. Ali mostrando a água e aqui mostrando a savana e a savana estacional. Pessoal, quando eu coloco savana e savana estacional, é o cerrado, porque o cerrado é conhecido carinhosamente como savana brasileira. Infelizmente, existem poucas áreas protegidas e esse se encontra na condição de hotspot. Hotspot, sim. 3/4 da vegetação devastada, grande possibilidade, grande risco de extinção de espécies locais. Tudo bem? A área florestal do Centro-Norte é de grande relevância econômica porque apresenta solos férteis, derivados de rochas efusivas. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter solos férteis, derivado de rochas efusivas. Primeiro, o que é uma rocha? Você sabe? Gente, rocha é um conjunto de minerais. E o que é uma rocha efusiva? Gente, a rocha efusiva são as rochas magmáticas. Rocha magmática, sim, é aquela formada pelo extravasamento, pela saída do magma. Eu tenho rochas magmáticas intrusivas, hipoabissais e extrusivas. Intrusiva, resfriamento lento. Exemplo, granito. Hipoabissais e resfriamento intermediário, diabásio. As rochas obsidianas. E quando o resfriamento for rápido, extrusiva, exemplo, basalto. Então, esta região, altas temperaturas e com solo extremamente fértil, o que acaba favorecendo o desenvolvimento da agricultura. Entre as espécies vegetais, nós vamos ter o jatobá,
a guariroba, o palmito, né, aquele amargo, né, o óleo vermelho, copaíba, jacarandá e a canela. O Vale do Rio Araguaia assume uma forma de transição entre o cerrado e a floresta chamada de cerradão. Tá? Quando você tem uma presença mais marcante, uma vegetação arbórea. Aí você tem o angico, aroeira, sucupira. E nas áreas dominadas pelo cerrado ocorrem espécies típicas. Lixeira, lobeira, pau-terra, piqui. Quem nunca comeu aquele arrozinho com piqui? Pau de colher de vaqueiro, pau de santo, barbatimão e outras espécies aí que acabam deixando essa região com uma grande biodiversidade. Porém, gente, existe uma máxima ao estudarmos os biomas que afirma que a vegetação sempre responde ao clima. Ou seja, para que haja a adaptação do cerrado na porção onde se encontra atualmente o estado de Goiás, temos que ter uma climatologia bastante peculiar. Uma climatologia marcada por temperaturas elevadas e duas estações bem definidas. Verão chuvoso e o inverno seco, e a atuação basicamente de três massas de ar. A massa equatorial continental, a massa tropical continental e a massa tropical atlântica. O clima de Goiás, então, é um clima tropical semiúmido. Mas espera aí, professor, o que é clima? O que é clima? Vamos colocar aqui. Clima é a mudança da atmosfera, a mudança atmosférica, fica até melhor. A mudança atmosférica em um longo intervalo. Só para você ter ideia, esse intervalo é de, no mínimo, 30 anos. Esse intervalo é, no mínimo, de 30 anos. Você não vai confundir clima e tempo. Imagina a seguinte situação. Você acordou de manhã e estava chovendo. Na hora do almoço fez calor. À tarde choveu, de noite fez frio. Tempo ou clima? Tempo, uma vez que o tempo é a mudança dos estados atmosféricos em um curto intervalo. Ocorre de maneira instantânea. Geografia não estuda o tempo, cabe à geografia estudar o clima. Clima, mudança dos estados atmosféricos em um longo intervalo. Intervalo este de, no mínimo, 30 anos. Ao estudarmos o clima, temos que fazer a distinção entre dois conceitos: elementos e fatores climáticos. Elemento climático, unidade formadora do clima, temperatura e pressão. E fatores climáticos, condições, falar de novo, condições que alteram o resultado dos elementos climáticos: altitude, latitude, maritimidade e continentalidade. A geografia estuda a climatologia, essa mudança dos estados atmosféricos em um longo intervalo. E em relação ao estado de Goiás, há a prevalência do clima tropical semiúmido. Professor, é o único clima? Claro que não. Este vai dominar a maior parte do estado. O que ele tem de interessante? Verão chuvoso e inverno seco. Temperaturas aqui, 23 a 25 graus. Umidade, professor, 1.500 a 1.800 milímetros de chuva por ano. 1.500 a 1.800 milímetros de chuva por ano. Eu vou ter um verão chuvoso e um inverno seco. Este é o clima que predomina. Este é o clima que predomina. Ok? Mas eu tenho também o clima
tropical de altitude. Tropical de altitude. Temperatura aí de mais ou menos 20, 21 graus. Professor, por que o clima tropical de altitude tem menor temperatura? É em função da atuação, exatamente, de um fator climático. Qual é o fator climático? Altitude. A cada 100 metros que nós subimos, a temperatura cai 0,6 graus. Então eu tenho Distrito Federal, Anápolis e Goiânia, fruto do clima tropical de altitude. Lembra que eu falei do DAG? Distrito Federal, Anápolis e Goiânia. Então esse vai ser o quê? Esse vai ser um clima um pouco mais ameno. Tudo bem? Umidade, então, 1.500 a 1.800. O clima tropical de altitude, temperaturas mais amenas. Você vai guardar isso. Anápolis, Goiânia, né? E o Distrito Federal. Então eu tenho temperaturas mais baixas, embora o regime pluvial se conserve na mesma posição. Ok? Pessoal, olha aqui o clima de Goiás. Gente, o clima de Goiás é influenciado por 3 massas de ar. A massa equatorial continental, a massa tropical continental e a massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica. Olha aqui. Qual a característica dessa massa? Gente, essa massa deveria ser quente e seca, mas ela é quente e úmida. Em função do fenômeno chamado de evapotranspiração. Professor, o que essa evapotranspiração faz? O que é, primeiro, a evapotranspiração? Gente, a evapotranspiração é a evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia do Amazonas. Transpiração dos animais e vegetais que provocam chuvas quase que diárias. Que tipo de chuva? Chuva convectiva, rápida e com grande volume. Então a massa equatorial continental, ela deveria ser seca, mas ela é úmida em função da evapotranspiração. E mais do que isso, ela leva umidade para onde? Para o sul do país. E ao levar umidade para o sul do país, ela acaba deixando um pouco desta umidade na região de Goiás. Então, Goiás ganha umidade em função da massa equatorial continental. Temos também a massa tropical atlântica. Característica dela, quente e úmida. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. E ela leva a umidade para onde? Ó, ela leva umidade principalmente durante o verão para a região central do Brasil. Apesar que o estado de Goiás ele é marcado pelo processo de continentalidade. Professor, o que é continentalidade e o que é a maritimidade? A maritimidade é quando eu tenho grandes porções de água que servem para equilibrar o clima de uma determinada região. Vamos lembrar que a água ela tem alto calor específico. O que é calor específico? Propriedade de aquecimento dos corpos. Substâncias com alto calor específico demoram a aquecer, mas também demoram a resfriar. Já o concreto, o asfalto, a terra tem baixo calor específico. Esquentam rápido, mas na ausência do calor resfriam muito rápido. Por isso que Goiânia, por isso que o Distrito Federal, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, quem mais? Águas Lindas de Goiás são marcadas por um dia extremamente quente e uma noite extremamente frio.
há uma enorme amplitude térmica em função do fenômeno de continentalidade. Então eu tenho aqui na região de Goiás, eu tenho um clima tropical semiúmido, verão chuvoso, inverno seco e um clima marcado por uma elevada amplitude térmica. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Quanto mais eu vou para a região norte, né, do estado, eu vou recebendo um pouco mais de umidade. Além disso, eu tenho solos que também são extremamente interessantes. E por fim, gente, eu tenho aqui, ó, eu tenho a atuação dessa massa aqui, ó. Essa aqui é o terror. Que massa? Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. A massa tropical continental. Por quê? Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é continental, ela é seca. Ela reduz a umidade. Principalmente a partir ali dos meses de agosto a novembro. Agosto a novembro, a coisa fica feia. Ok? Agosto a novembro. Então tá aí. Clima tropical semiúmido, prevalece o tropical de altitude no DAG, Distrito Federal, Anápolis e Goiânia. Pessoal, além da climatologia e além do estudo de biomas, temos que ter uma breve noção da geomorfologia. Você sabe o que é geomorfologia? É a parte da geografia que estuda o relevo e muito mais do que isso, as forças e os processos que o modificam. Quando nós pensamos em unidades geomorfológicas em nosso planeta, basicamente nós temos 3 unidades geomorfológicas: os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. O Brasil possui apenas crátons e bacias sedimentares. O Brasil não possui dobramentos modernos, uma vez que se encontra totalmente inserido no centro da placa sul-americana. Mas o que são crátons? Os crátons são caracterizados por um relevo antigo, da era pré-cambriana, a era geológica mais antiga. Então ele tem altitudes modestas, já que eles são antigos, altitudes modestas, formado por rochas magmáticas, como o norte do estado de Goiás, e rochas metamórficas, rochas magmáticas, sim, aquelas formadas pela saída, pelo extravasamento do magma. Eu já disse, podem ser intrusivas, hipoabissais e extrusivas. E as rochas metamórficas, formadas por outra pré-existente, devido ao aumento da temperatura ou da pressão. Aumento da temperatura ou da pressão. Quer ver um exemplo? O mármore, a ardósia, era uma rocha pré-existente, aumentou a temperatura ou a pressão, se transformou em outra. Tenho também, nesta região, uma grande variabilidade mineralógica, onde eu tenho escudos cristalinos e plataformas continentais, eu tenho uma grande variabilidade mineralógica. Além dos crátons, temos bacias sedimentares, um relevo um pouco mais recente, um relevo formado por rochas sedimentares, restos animais, minerais e ou vegetais. Se forem rochas sedimentares detríticas, restos minerais, exemplo, areia. Se for rocha sedimentar orgânica, restos animais e vegetais, argila. E se for uma rocha sedimentar química formada pela evaporação da água, temos também a presença de bacias sedimentares no Brasil. 36% do relevo brasileiro é formado de escudos cristalinos e plataformas continentais. E 64% do relevo brasileiro é formado por bacias sedimentares. O Brasil não tem dobramentos modernos, um relevo com elevadas altitudes. Por quê? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Então, o dobramento moderno seria o Everest, as Montanhas Rochosas, a Sierra Maestra, os Apeninos, os Alpes Suíços e etc. Perceba também que a partir dessa ideia
que eu tenho no Brasil crátons e bacias sedimentares, nós temos 3 divisões do relevo brasileiro: do Haroldo de Azevedo, do Aziz Absaber e do Jurandir Ross. Eu vou me fixar na percepção do Aziz Absaber, que é mais recorrente em provas. Este afirma que o Brasil tem apenas planaltos e planícies. Seriam no Brasil 3 planícies: a costeira, a do litoral e a do Pantanal. E eu tenho 7 planaltos: o Planalto das Guianas, este é o mais antigo, o Planalto Maranhão-Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto Meridional, o Planalto Uruguai-Rio-Grandense, as terras baixas do Sudeste e principalmente o Planalto Central. Este ricos em chapadas. Chapadas é um planalto horizontal que recebeu um processo diferenciado de erosão. Então vamos lá. O estado de Goiás, então, está localizado no Planalto Central. Professor, o que é um planalto? Não é um plano alto, isso já caiu por terra. Planalto é uma superfície mais ou menos plana, onde a erosão é maior que a acumulação. Quando eu tenho a erosão menor do que a acumulação, aí eu vou ter uma planície, ok? Então, Goiás, ele está localizado no Planalto Central brasileiro, entre chapadas, planaltos, depressões. Depressão, se você considerar um autor chamado de Jurandir Ross. É esse autor que vai introduzir a ideia de depressão. Para ele vão ser 28 formas de relevo, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. As maiores altitudes localizam-se a leste e norte. Aonde? Na Chapada dos Veadeiros, na Serra dos Cristais e na Serra dos Pirineus. Eu tenho, então, uma chapada. Isso aqui é uma chapada. Ó. O relevo chapado. Você percebe que aqui houve erosão. Por que essa parte aqui teve erosão? Provavelmente porque aqui eu tenho uma rocha, ou seja, um conjunto de minerais, rocha com menor resistência. Então, eu acabo formando um relevo plano, um relevo chapado. Então, aí eu tenho a Chapada dos Veadeiros, Serra dos Cristais, a Serra dos Pirineus. Tá? As altitudes mais baixas, principalmente na porção oeste. Então, à medida que eu vou para o oeste do estado, eu tenho menores altitudes. Por quê? Porque à medida que eu vou para o oeste, eu vou em direção à planície do Pantanal, que é a maior planície alagada do planeta. Então, as altitudes diminuem de leste para oeste. A planície aluvial no Médio Araguaia, entre Goiás e o Mato Grosso, o norte do estado, tem o caráter de ampla planície de inundação sujeita à deposição periódica de aluviões. Então, eu tenho uma região ali marcada também por diminuir a altitude e ser uma área extremamente inundável, onde eu tenho uma vegetação extremamente típica. Que vegetação é essa? A mata de terra firme, a várzea e o igapó. O que é isso? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Nessa região do Médio Araguaia, eu vou ter aqui, ó. Vamos fazer um corte lateral de um rio. Ó. Olha o rio aqui. Na época de seca. E olha o rio aqui. Na época de cheia. Vamos pegar aqui 3 vegetações que são típicas desta região. Deixa eu pegar aqui as 3 vegetações. 3 vegetações típicas. Como é que chama essa primeira vegetação? Indo ali em direção ao Médio Araguaia. Aqui eu tenho a mata de terra firme.
O que é a mata de terra firme? É onde que fica a sede das fazendas, porque nunca é inundada. Aqui eu tenho a várzea periodicamente inundada, uma época está inundada, uma época não está, já que eu tenho duas estações bem definidas. E aqui eu tenho o Igapó sempre inundado. Muito comum o movimento do gado, as comitivas, né? Na época de seca, o gado desce para a mata de terra firme. É o período de engorda. Começa a haver precipitações, o gado sobe para a mata de terra firme. É o período do abate. Isso vai ter muito aonde? No Médio Araguaia, entre o Mato Grosso e Goiás. É uma região sujeita à deposição de água. Aqui, exatamente para você poder identificar. Está vendo aqui o estado de Goiás? Você vê que o estado de Goiás ele é contemplado por dois relevos. Você vai ter um pouquinho do Planalto Meridional e você também vai ter o quê? O Planalto Central, que basicamente tem as mesmas características. Sempre que o Planalto Central ele tem um número muito mais acentuado em relação às chapadas. Então aqui, ó, eu tenho o maior número de chapadas. Grande número de chapadas. Ok? Você viu aí, desviadeiros, você viu a Serra dos Pirineus, Serra dos Cristais. Então, grande volume de chapada. Aqui, principalmente em direção ao oeste, quando você vai encontrar ali com o Mato Grosso do Sul, você vai ter o quê? Um relevo mais aplainado. Então eu tenho a presença de duas unidades geomorfológicas, né? Você vai ter ali o Planalto Meridional e vai ter a região do Planalto Central. Ok? Tranquilo. Aqui está até a divisão do Haroldo de Azevedo, mas você também tem a mesma percepção na divisão do Aziz Absaber. Pessoal, para finalizar essa caminhada, nós temos aí a hidrografia de Goiás. Ela é dividida em duas bacias. Primeiro você vai ter que saber o que é hidrografia e o que é uma bacia. Gente, hidrografia é a parte da geografia que estuda água, mares, rios, lagos, oceanos, aquíferos, vapor d'água presente na atmosfera e os lençóis freáticos. Ao estudar a hidrografia, temos que fazer algumas distinções. O que é uma bacia e o que é uma rede. A rede hidrográfica é o conjunto do rio principal, afluentes e subafluentes. E a bacia hidrográfica é o conjunto do rio principal e muito mais do que isso, das terras que são banhadas, das terras que são influenciadas por esses rios. Presta atenção aqui, meu querido, minha querida, eu acho que é importante que você tenha esta percepção aqui, ó. Tá? Dá uma olhadinha então aqui. Vamos pegar aqui primeiro o que é uma rede. Olha ali, ó. Rede hidrográfica. Isso é uma rede, ó. Rede hidrográfica. Deixa eu até mudar a cor aqui para você ficar mais atento. Isso é uma rede. Me ajuda aqui. Aqui eu tenho a nascente. Como é que é chamada? De nascente, cabeceira ou embocadura. E aqui é a foz ou desembocadura. Esse aqui que está em preto
você vai chamar de rio principal. Vou nem escrever aqui para não perder tempo. Mais extenso, mais profundo e mais navegável. Quando eu tenho a ramificação de um rio principal, eu tenho um afluente. E quando eu tenho a ramificação de um afluente, eu tenho um subafluente. Então, isso aqui é uma rede hidrográfica. Ok? E aí você não vai confundir rede hidrográfica, você não vai confundir com bacia hidrográfica. Olha aqui, ó. Bacia hidrográfica. Vamos pegar aqui, ó, um conjunto qualquer de rios. Peguei um conjunto de rios aqui. Se eu pegar só um conjunto de rios, eu vou ter o quê? Basicamente uma rede. Mas eu vou delimitar a área que esses rios vão influenciar. Tá vendo aqui, ó? Eu não estou delimitando a área que ele vai influenciar. Então isso aqui é uma bacia. O que é uma bacia, professor? É um conjunto de rios e muito mais do que isso, das terras que são banhadas, influenciadas por esses rios. Vou aproveitar e vou relembrar alguns conceitos aqui, se você não sabe. Está na nascente foz, como é que chama esse encontro entre rios? Qualquer encontro entre rios, você vai chamar de confluência. A confluência é o encontro entre rios. Confluência é o encontro entre rios. Beleza? Sempre que eu caminhar da nascente em direção à foz, eu estou caminhando a jusante. E sempre que eu caminhar da foz em direção à nascente, ou seja, contra a correnteza, contra um monte de água, estou caminhando a montante. A parte mais funda de um rio você chama de talvegue. Parte mais funda ou mais profunda, né? Fica até melhor. Vou colocar mesmo coloquial aqui. Mais funda do rio, mais profunda do rio. As curvas de um rio, aqueles rios em curvas, essas curvas assim, ó, você vai chamar de meandros, ok? Você vai chamar de meandros. E aí existem alguns critérios de classificação dos rios. Eu vou falar rapidamente aqui, tá? O primeiro critério é quanto ao regime. A maneira que um rio ele é alimentado. Pode ser o regime pluvial pela chuva, nival pela neve e misto quando tem os dois sistemas, como é o caso da bacia do Amazonas. Tenho também quanto à drenagem. Drenagem é o escoamento das águas em determinado intervalo de tempo. Eu tenho a drenagem endorreica, exorreica, arreica, criptorreica. Endorreica, o rio deságua dentro do continente. Exorreica, fora do continente. Arreica, regiões de clima árido e semiárido. E criptorreica, infiltração de água no solo, formando aquíferos e lençóis freáticos. Quanto à durabilidade, os rios podem ser perenes ou caducos. Tá? Rio perene não seca. E rio caduco é a mesma coisa que rio intermitente. Seca em determinada época do ano. Tenho também quanto ao relevo. Rio de planície, mais navegável, e rio de planaltos são rios mais acidentados que são favoráveis ao estabelecimento de usinas hidroelétricas. Tenho quanto às formas. Um rio pode ser em curvas, meandrantes, reto, sinuoso, rios que se cruzam entrelaçados e quando é dividido por um banco de areia ou por ilhas, são rios anastomosados. Visto isso, vamos voltar lá e vamos agora bater um papo aqui. A rede hidrográfica se divide em duas bacias. Uma das bacias é formada pelos rios que drenam para o rio Paraná. A outra é pelos que escoam para o Tocantins ou para o seu afluente, o Araguaia. Se você analisar, eu tenho basicamente três bacias. Tocantins, Araguaia, tá vendo?
do Paranaíba e um pedacinho ali da bacia do São Francisco. Vamos devagar. Primeiro eu vou pegar a bacia do São Francisco. Ok? Bacia do São Francisco. O que o São Francisco é? Rio da Integração Nacional. Rio da Integração Nacional. Você vai perceber que este rio, ele não passa, o Rio São Francisco, no estado de Goiás. Aonde que ele vai passar? Olha aqui para mim. Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Mas a bacia, que é muito mais do que os rios, é a área que é influenciada por esses rios, está associada ao estado de Goiás. Então aqui eu tenho o Rio da Integração Nacional, este rio passa em Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ok? Mas a bacia influencia. Ok? Principalmente a porção mais oriental do estado de Goiás. Nas proximidades ali com a região em direção ao norte de Minas Gerais. É uma região seca, uma região extremamente pobre do estado de Minas Gerais. Tenho também a bacia que eu chamo de Tocantins-Araguaia. Gente, a bacia do Tocantins-Araguaia, anota aí, ela é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Ela é a maior bacia hidrográfica do Brasil? Não. Tal responsabilidade cabe ao do Amazonas. Porém, a maior bacia hidrográfica exclusivamente do Brasil, Tocantins-Araguaia, que é uma bacia dispersora de água. O que é isso, professor? Distribui água para as demais bacias. Ok? Então, aqui eu vou ter a maior exclusiva do Brasil. Ok? Não é a maior do Brasil, mas a do Amazonas não é exclusiva. Ela é uma bacia dispersora de água. Ela distribui água para as demais bacias. Tranquilo? Então, uma delas formada pelos rios que drenam para o Rio Paraná, outra formada que escoa para o Tocantins ou para o seu afluente Araguaia. O divisor de água entre as duas bacias passa pelo centro-estado e atravessa de leste para oeste. Você percebe que eu tenho aqui o encontro de três bacias importantes. Tocantins-Araguaia, tem ali um pouco ao leste São Francisco e tenho a bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. Então eu tenho aqui o divisor entre três, né? Tocantins-Araguaia, e tenho também ali, ó, em direção ao Paranaíba. O limite oriental de Goiás é o divisor de águas entre Bacia Tocantins e São Francisco e o divisor de águas entre Tocantins e Paranaíba. Todos os rios apresentam o regime tropical, cheias do verão e estação chuvosa. Pessoal, vamos pensar aqui nos rios do Goiás. Rios. Ele é de regime pluvial. Então vamos colocar aqui, ó, regime pluvial. Ou seja, são alimentados através das precipitações. Drenagem. A maioria deles são drenagem endorreica, dentro do continente, né? Isso não é o caso do Brasil, mas é o caso do estado de Goiás. São rios retilíneos. Tem os rios retilíneos, então regime pluvial, drenagem endorreica, rios retilíneos. O que mais que eu tenho aqui de interessante? Eu tenho uma foz do tipo estuário. A foz é uma foz do tipo estuário. Pessoal, o que é uma foz do tipo estuário? É quando deságua através de um grande canal. E são rios também marcados
por serem rios de planaltos. Tanto é que a margem direita do rio Amazonas, ela tem uma diferença em termos de altitude com o Planalto Central, o que favorece a produção de energia. Então não esquece não. Os rios têm regime pluvial, chuvas, a drenagem é dentro do rio, dentro do continente é endorreica, não é o caso do Brasil. São retilíneos, a foz através de um grande canal e os rios são de planaltos. Ok? Tranquilo? O estado da briga nascente dos rios formando das 3 mais importantes bacias do país. Então, ele tem nascentes ali da bacia do Amazonas, São Francisco e Paraná. O estado tem seu território inserido em 4 bacias: São Francisco, Tocantins, Araguaia e Paranaíba. Disponibilidade hídrica bastante acentuada, por isso que eu falei que a bacia do Tocantins-Araguaia ela é uma bacia dispersora de água, distribuindo água para as demais bacias. Inferior a 1.000 metros cúbicos é estresse e 500 seria escassez. Eu tenho uma disponibilidade de quase 29 mil metros cúbicos. E aí eu vou ter como rio importante o Araguaia, o Tocantins, o Meia Ponte, Corumbá, Rio das Almas, dos Bois, o Vermelho, né? Rio Vermelho, que é o local onde se originou, virou Vila Boa, depois virou Goiás Velho, né? E o Paranaíba. O Meia Ponte é o mais importante devido à captação de águas para abastecimento urbano. Este é o mais importante para abastecimento da cidade, uma vez que ele é responsável por 40% do abastecimento da população do estado de Goiás. Você vai ter ali os mananciais, Rio Verdão, Paraná, Piracanjuba, Turvo, Preto, Maranhão, João Leite e o próprio Rio Araguaia. Tudo bem? Então, pessoal, no seu concurso, qual era o grande objetivo? Dar uma noção básica a respeito dos aspectos que envolvem o estado de Goiás: o clima, a vegetação, a hidrografia e a geomorfologia. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos, quem sabe, numa próxima oportunidade, no momento que você estiver assinando a sua posse. Abraço, sucesso em sua prova, fiquem com Deus e nos encontramos no dia da sua aprovação. Até lá!